Tá bom. Então, Laodiceia, você pode fazer a oração para nós iniciarmos? Sim, oremos. Pai amado, grandioso Deus, Senhor, muito obrigada, Pai, por mais esse dia, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com nossas irmãs, para estudarmos e aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Pai, te agradeço pela Maria Helena, pela Márcia e por todas as outras irmãs que estão aqui conosco nesse momento, para tanto as irmãs que estão à frente, quanto as irmãs que estão aqui para aprendermos juntas, Senhor. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Pai, ser com cada família representada aqui nesse momento, Senhor. Cuida de cada lar, Pai, com teu amor, com tua provisão, Senhor. E muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, te agradecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite, né, mais uma vez. Hoje nós vamos estar estudando sobre o livro Mulheres Cheias de Graça. Vamos estar vendo hoje o capítulo 5, a paciência. Mas o que é paciência? Antes de falar sobre a paciência, gostaria de falar sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzida pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, do verso 19 ao 23. Vamos ver? Márcia, você pode ver? Pode ler? Ela está falando, o microfone dela está desligado, né? Gente, eu cliquei aqui e acho que... Perdão. Tudo bem, irmã. Parece até que eu que estou dando aula, né? Me perdoe, gente. Eu cliquei, mas não liberou o microfone. Gálatas 5, 19 a 22. 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Obrigada, Márcia. O verso 19 ao 21, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrente da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada a Deus. Notamos nesse capítulo a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal.
É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada e uma vida que reflete o novo nascimento em Cristo Jesus. O fruto do Espírito é uma unidade. Não existe os frutos, como muita gente às vezes fala, né? Isso significa que todas as virtudes pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Pense em cada virtude como se fosse um gomo de uma laranja. Exemplo, uma mexerica. Essa laranja tem vários gomos e pertence à mesma laranja. Assim é o fruto do Espírito Santo. Já estudamos sobre as virtudes do fruto no amor, na alegria, na paz, e hoje nós vamos ver na paciência. Mas o que é paciência ou longanimidade? Longanimidade é um substantivo feminino da língua portuguesa e define alguém que possui a característica ou qualidades de grandeza, uma pessoa que encara com coragem as adversidades, a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos. Nós vamos agora estar lendo Colossenses 1, verso 11. Role. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Obrigada. Assim, Deus nos dá força para cultivar alegremente a paciência no jardim da nossa vida. Na palavra de Deus, a paciência parece estar relacionada com sofrimento. Vamos ler também Tiago 1, verso 13 e 4. Claudiceia. Tiago 1, 3 e 4. Perfeito. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Obrigada. No verso 3 e 4, Tiago afirma que a alegria é certa quando aqueles que é provado conhecem precisamente que a fé provada gera paciência. Tiago solicita aos cristãos que sejam pacientes, visto que a obra perfeita da fé é a perseverança. Vamos ver também com a irmã Verônica, Tiago 5, versos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Obrigada. Tiago nos ensina como ser paciente. Ele diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, enquanto estivermos neste mundo, passaremos por momentos difíceis, incompreensíveis, dolorosos e até críticos. Porém, devemos manter a fé firme no Senhor, pois é nele que encontraremos forças para vencer. Vamos ver também a paciência em uma corrida. Hebreus 12, do 1 ao 2. A irmã Kelly vai estar lendo. Por favor. Kelly, tem que ligar o microfone. Dessa vez foi eu. Desculpem. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo o que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ela, pela alegria que nos lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Obrigada, Kelly. Então, trata-se de um paradoxo. Como podemos correr uma corrida com paciência? Se vamos correr, temos de atingir o alvo, preparar-nos e partir. Correr com perseverança ou paciência é olhar fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que tudo suportou por amor a nós. Ter paciência é aguardar com tranquilidade o cumprimento do plano de Deus para a nossa vida. Para nós, isso é difícil. Muitos de nós dizemos, para quando é isto? Aí muitos dizem logo, né? É para ontem. Continuaremos aprendendo a lição da paciência, até ver o mestre face a face e ouvi-lo dizer: fizeste bem, recebe teu prêmio pela corrida que concluíste. O filósofo John Dewey disse certa vez que uma das grandes virtudes do homem é a paciência. Na verdade, precisamos ter paciência o tempo todo e em todos os lugares. Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. A palavra deixa claro o autocontrole, apresenta características mais heróicas do que a de um sujeito que conquista uma cidade. Um certo homem orava dizendo: Senhor, dá-me mais paciência. No entanto, ele percebeu que Deus havia atendido a sua oração. Ele havia se tornado mais paciente graças aos problemas. Problemas podem servir para exercitar mais a nossa paciência. Quando Deus testa a nossa paciência, Ele nos concede em troca a verdadeira paciência. Para muitas pessoas é fácil parecer paciente quando tudo dá certo. Mas ser paciente nas situações ruins da vida, às vezes é um desafio de fé. Nossa paciência está sendo testada por Deus em muitas situações. Vamos ver algumas. Primeiro, existem algumas situações que testam nossa paciência. Como? Como situações de interrupções. Chamamos de situações de interrupção aqueles momentos onde os nossos melhores planos são interrompidos. Até mesmo os discípulos de Jesus tiveram a sua paciência testada por situações de interrupção. Certo dia, os discípulos de Jesus ficaram impacientes quando algumas crianças interrompiam as atividades de Jesus, querendo ir ao seu encontro. Os discípulos disseram: o mestre está ocupado. Há muitas situações de interrupções em nossa vida que atrapalham nossos sonhos, nossos projetos. Situações de interrupção nos ensina que nada na vida é 100%. Sempre existe a possibilidade de algo atrapalhar uma realização ou uma iniciativa. Por isso, devemos confiar em Deus quando situações de interrupção surgirem, para tentar acabar com a nossa paciência. Segunda situação que testa a nossa paciência: situações de transtorno. Situações de transtorno são situações inesperadas, ou aquelas que vão além da nossa capacidade de controle. Situações assim podem nos estressar, ao ponto de perdermos toda a nossa paciência. Quem já não vivenciou os transtornos causados pelo trânsito? Ou um carro fechado bruscamente, um engarrafamento prolongado. Algumas pessoas se transformam completamente em situações de transtorno. Alguém já falou que podemos conhecer um verdadeiro cristão por suas reações no trânsito. Existem cristãos que se preocupam mais com os danos causados em seu carro do que com a vida do próximo. Em Lucas 10:40, temos um exemplo de uma mulher que não tinha paciência diante dos transtornos. Jesus está na casa de Maria e Marta. Marta está ocupada preparando uma refeição. Ela estava aborrecida porque Maria havia deixado todo o trabalho para ela.
Já chateada, Marta quer que Maria viesse ajudá-la, mas a irritação e as preocupações de Marta lhe impediam de entender que naquele momento o mais importante era estar em comunhão com Cristo, ouvindo a sua doce e santa palavra. Situações de transtorno tentam nos afastar da comunhão com a graça do Pai e da intimidade com Ele, porque muitas vezes nos precipitamos em nossa impaciência de resolver uma situação sobre a qual não temos controle. Terceira situação que testa a nossa paciência: situação de inatividade. Às vezes, a única alternativa que nos sobra, em algumas circunstâncias, é esperar. Em geral, preferíamos fazer qualquer outra coisa do que esperar. Quem gosta de ficar esperando na sala de espera de um médico, ou na fila de um supermercado, ou em uma cama quando estamos doentes? Então, eu passei 5 anos lutando para resolver uma cirurgia. Muitos exames e muito risco cirúrgico foram feitos. Mas quando marcava a cirurgia, ou o exame estava vencido, ou o médico foi dispensado por alguma coisa. Essa situação me deixava muito aborrecida. Eu ficava muito aborrecida, irmã. Mas quando eu passei a ver as coisas com os olhos da luz, eu entendi que só Deus poderia resolver a minha situação. Foi quando chegou a pandemia. Aí foi que a minha cabeça ficou a mil. Agora que realmente ficou mais difícil diante dos meus olhos. Mas temos um Deus que ele age na hora certa. O ano passado, no mês de junho, me ligaram para marcar uma nova consulta. Passei por muitas idas e vindas, mas confiante em Deus, a minha cirurgia foi marcada para o dia 22 de outubro. E graças a Deus foi um sucesso. Esperar com paciência não é fácil, mas precisamos entender que a paciência precisa estar em nossos corações o tempo todo. Jó é um exemplo de homem que não pôde fazer nada a não ser esperar. E é por isso que costumamos falar da paciência de Jó. Jó encontrou muitas pessoas amargas em seu caminho. Pessoas que se diziam ser seus amigos, mas que o acusavam. Não permita que pessoas amargas contaminem a sua alma, o seu desejo de viver, de vencer e conquistar as coisas que Deus tem para você. A Bíblia diz em Provérbios 19:2, quem se apressa erra em seu caminho. A palavra diz que a pressa precipitada pode nos fazer tomar decisões erradas. Melhor é tomar posse daquilo que Deus nos promete em Filipenses 4:19, que diz: mas Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus. Vamos ver alguns passos para que desenvolvamos e sobre a situação. O intervalo pode ser curto ou longo, mas não é para ser utilizado para evitar a situação, e sim para olhar a situação por um novo ângulo e pensar em uma maneira para resolvê-la. Terceiro passo: exercite mais a busca pela sabedoria verdadeira de Deus. Você sabe o que é sabedoria? Então, sabedoria é ver a vida na perspectiva de Deus. É olhar as circunstâncias do ponto de vista divino. Quando fazemos isso, nos acalmamos e entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. O quarto passo: situações difíceis podem nos transformar em pessoas mais valorosas. A pérola vem da ostra. Nas profundas águas do mar, os grãos de areia que irritam constantemente a ostra vão transformando-a numa pérola de grande beleza. Assim também somos nós. Podemos ser transformadas em grandes pérolas de valor, na medida em que aprendemos que as situações difíceis da vida podem ser canais geradores das mais ricas experiências com Deus. Quinto passo: louve a Deus em todo o tempo.
tendo a consciência nítida que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem conosco. Quem louva a Deus em todo tempo passa a ter um coração mais tranquilo. Creio que a adoração nos ajuda a tirar da nossa alma os pesos da vida que transportamos. Quando nós louvamos a Deus, o nosso coração fica leve. Sexto passo, reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida. Essa é a promessa. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, do 1 ao 3. E assim, nenhum fruto aparece maduro, pronto para a colheita, da noite para o dia. É preciso plantar a semente e estar pronto para uma longa espera. Como escreveu o apóstolo Paulo, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6, verso 9. Então, eu pensei que ia demorar mais um pouco esse estudo, mas vamos lá. Hoje estamos vivendo no tempo do imediatismo, onde as pessoas vivem suas vidas no desespero da pressa. As pessoas tomam decisões erradas e agem de forma precipitada. Como seguidores de Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, precisamos refletir em nossas vidas a paciência gerada pelo Espírito em nós. Como cidadãos do reino de Deus, devemos esperar com paciência, isto é, de forma perseverante e ativa, pois sabemos que a vinda de Cristo está próxima e chegará o dia em que estaremos livres de toda provação e de sofrimento. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a desenvolver a paciência em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém. E essa foi a mensagem para vocês. Eu pensei que ia ser mais longa, mas parece que ela foi rápida. Ótimo, amém. Amém. Não importa o tempo, irmã, importa a substância. A gente... O que é passado para a gente, né? Obrigada, irmã.